Às vezes, a mente parece uma sala cheia de vozes. Cada pensamento, um grito, cada lembrança, um peso. Você acorda já cansado, como se tivesse vivido 1000 dias antes mesmo de abrir os olhos. E no meio desse caos, você percebe: a sua vida está sendo comandada por coisas que não deveria nem carregar. O estoicismo não é sobre viver sem emoções. É sobre escolher quais emoções merecem viver dentro de você. Hoje vou te mostrar 11 hábitos estoicos para organizar sua mente e, junto com ela, a sua vida. São práticas simples, mas brutais contra o que te prende. Não espere fórmulas mágicas. Aqui é sobre a realidade, e ela exige que você esteja pronto para se despir do excesso. Antes de começarmos, quero que vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho viver com clareza." Essa frase não é só um comentário. É um compromisso público com você mesmo. Um lembrete que você assinou diante de todos, marcando que o momento da mudança finalmente chegou. Agora, vamos começar. Número 1. Pare de reagir a tudo. A maior parte da sua exaustão mental não vem do que acontece, mas do que você sente que precisa responder. Cada provocação, cada mensagem, cada olhar atravessado, e lá está você, pronto para reagir. É como viver com a mão sempre no gatilho, esperando o próximo ataque. Só que essa prontidão constante não é força, é desgaste. Quando você responde a tudo, está cedendo ao controle do outro. Está entregando a chave da sua paz para quem nem deveria entrar na sua vida. O estoico entende que não é seu dever corrigir cada injustiça ou se defender de cada opinião. Marco Aurélio dizia para manter a alma como uma fortaleza, fechada às influências ruins. Isso não é indiferença, é sabedoria. Porque reagir a tudo é viver de modo reativo. E quem vive assim está sempre atrasado, sempre tentando apagar incêndios que nem eram seus para apagar. O mundo vai provocar. As pessoas vão testar. E nem todas as batalhas merecem a sua espada. A reação impulsiva é como beber veneno esperando que o outro sinta dor. Quando alguém tenta te provocar, está oferecendo um convite para você entrar no jogo deles. E a única forma de vencer certos jogos é não jogando. Isso não significa aceitar abusos ou injustiças. Significa escolher os momentos em que sua energia será usada como arma e não como desperdício. Significa saber que, às vezes, a sua ausência é a maior resposta que existe. A prática estoica aqui é simples, mas exige treino. Antes de responder, respire e pergunte a si mesmo: isso vai importar daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana? Se a resposta for não, o silêncio será mais poderoso que qualquer palavra. O silêncio não é um ato passivo, é a defesa de quem tem clareza. É um escudo contra a manipulação emocional. É a forma mais elegante de mostrar que você não está à venda por migalhas de atenção ou respeito. Quando você para de reagir a tudo, começa a controlar não só a sua mente, mas também a sua vida. Você deixa de ser um boneco movido pelos fios do momento e se torna o autor do seu próprio roteiro. A calma, nesse caso, não é a ausência de ação, é a escolha consciente de agir apenas quando vale a pena. E essa escolha, meu amigo, é liberdade. Número 2. Comece o dia com uma vitória. O jeito como você começa o dia é como o maestro que dá a primeira batida da orquestra. Se essa batida for confusa, descompassada, tudo o que vem depois tende a seguir no mesmo ritmo. Muita gente desperta e, antes mesmo de levantar, entrega a mente para o caos. Pega o celular, afunda nas redes sociais, vê notícias que sugam energia. Assim, antes mesmo de sair da cama, já está emocionalmente esgotado. Mas o estoico sabe que a primeira hora do dia é sagrada. É a fundação de tudo que virá depois. Começar o dia com uma vitória não significa realizar algo gigantesco. Significa fazer algo que afirme para si mesmo: estou no comando.
Pode ser arrumar a cama, escrever 3 pensamentos, meditar por 5 minutos, fazer exercícios, ler algo que alimente a mente. É um ato simbólico, mas poderoso, porque envia ao cérebro a mensagem de que você é um agente ativo da própria vida. Marco Aurélio, ao acordar, lembrava-se de que encontraria pessoas difíceis e situações desafiadoras, mas que isso não deveria mudar quem ele era. Ele começava o dia fortalecendo a própria postura. Se você deixa que o mundo dite o tom da sua manhã, perde a oportunidade de moldar sua mente antes de encarar o dia. A primeira vitória é como vestir uma armadura invisível. Ela não impede que flechas sejam lançadas contra você, mas aumenta suas chances de seguir de pé. Ao conquistar essa pequena vitória, você cria um efeito dominó. Uma boa ação leva a outra, e o dia ganha um ritmo de propósito, não de sobrevivência. O oposto também é verdadeiro. Começar o dia na inércia ou na distração cria um padrão que tende a se repetir. Quando a primeira ação é passiva, como se afogar no feed de notícias ou responder mensagens reativas, você treina o cérebro a esperar estímulos externos para se mover. Isso enfraquece sua autonomia e o deixa vulnerável às marés do acaso. Um estoico não entrega o leme logo ao acordar. Ele se posiciona no controle antes que qualquer tempestade apareça. Portanto, escolha uma ação que represente vitória para você. Não precisa ser grandiosa, mas precisa ser intencional. Quando você começa o dia vencendo, o resto do dia já nasce inclinado a seguir o mesmo caminho. É como alinhar a bússola logo cedo. Uma vez no rumo certo, cada passo fica mais firme e o caos encontra mais dificuldade para te desviar. Número 3. Corte o que não é essencial. A bagunça externa é o reflexo da bagunça interna. Quanto mais coisas, compromissos e ruídos você acumula, mais a mente se torna pesada e lenta. E não se trata apenas de objetos espalhados pela casa. É sobre conversas que não levam a lugar nenhum, tarefas que não têm importância real, relacionamentos que drenam energia, pensamentos repetitivos que você alimenta sem perceber. Um estoico entende que viver com clareza exige cortar o excesso, mesmo quando cortar dói. O mundo de hoje é uma feira barulhenta, onde todos gritam para chamar a sua atenção. E cada vez que você se deixa levar por um chamado que não importa, perde foco e energia. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja preparado para ser considerado tolo. Cortar o que não é essencial muitas vezes vai fazer com que as pessoas não entendam suas escolhas. Vão achar que você está distante, frio ou até egoísta. Mas só quem sabe para onde vai pode ignorar certos caminhos sem se sentir culpado. O corte do excesso não é só físico, é mental. É aprender a dizer não mais vezes do que diz sim. É saber que, para manter o que é realmente valioso, você precisa abrir mão do que ocupa espaço sem dar retorno. É como podar uma árvore. De fora parece que está diminuindo, mas na verdade está criando espaço para crescer com mais força. O essencial é raro, e tudo que é raro precisa de espaço para respirar. Há um medo escondido no ato de cortar, o medo de perder oportunidades, de se isolar, de ficar para trás. Mas o verdadeiro atraso é carregar peso morto por anos. Quanto mais você se apega ao desnecessário, menos espaço tem para o que realmente importa aparecer. E o mais curioso é que, quando você começa a cortar, percebe que grande parte daquilo que parecia indispensável não passava de ruído. Portanto, olhe ao redor e para dentro. Pergunte-se: o que aqui está servindo ao meu propósito? E o que está apenas ocupando espaço? Tenha coragem de descartar, mesmo que o apego tente impedir. Porque cada vez que você corta o que não é essencial, está dizendo para si mesmo: a minha energia é preciosa demais para ser desperdiçada.
E essa é uma das maiores declarações de força que alguém pode fazer. Número 4. Aprenda a se afastar mentalmente. Nem todo afastamento exige distância física. Muitas vezes é a sua mente que precisa criar espaço, mesmo estando cercada de pessoas ou acontecimentos. O afastamento mental é a habilidade de observar sem se afogar, de participar sem se perder, de estar presente sem ser engolido pelo momento. No caos moderno, essa habilidade vale mais do que ouro. Porque sem ela, você se torna refém de cada emoção, cada provocação, cada mudança de vento ao seu redor. Um estoico enxerga a vida como um teatro. Ele sabe que está no palco, mas também entende que pode assistir à cena de fora. Isso não significa frieza ou indiferença, significa liberdade, significa manter uma parte de si intocável, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Marco Aurélio, em meio a guerras e intrigas, lembrava a si mesmo para manter a alma como uma cidade fortificada. Ele sabia que, se a muralha interna fosse rompida, nenhum exército externo precisaria vencê-lo. O afastamento mental é um antídoto contra a reatividade. Sem ele, cada problema parece urgente, cada crítica parece pessoal, cada obstáculo vira um desastre. Quando você se afasta mentalmente, começa a ver padrões. Percebe que boa parte dos dramas ao seu redor são apenas repetições, histórias já vistas, só com novos atores. E quando entende isso, ganha poder, porque não reage mais pelo calor da emoção, mas pelo peso da razão. Praticar esse afastamento exige treino, é respirar fundo antes de responder. É imaginar que está assistindo a si mesmo em um filme e se perguntar: o que essa cena realmente exige de mim? Muitas vezes a resposta será nada. Outras vezes será agir, mas com a precisão de quem pensa 3 passos à frente. Essa pausa consciente é como tirar a mão do volante quando percebe que está prestes a bater. Não para desistir da direção, mas para evitar o impacto. Quando você aprende a se afastar mentalmente, descobre que a paz não vem de um mundo sem problemas, mas de uma mente que não se perde dentro deles. Você percebe que, mesmo no olho do furacão, pode escolher não girar junto. E quando esse poder se torna parte de quem você é, nada nem ninguém pode arrancar a sua clareza. Número 5. Transforme problemas em treinamento. A maioria das pessoas vê problemas como barreiras. Os estoicos os viam como ferramentas. Para Marco Aurélio, cada dificuldade era uma oportunidade de fortalecer a alma. Ele escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se coloca no caminho torna-se o caminho. Essa frase carrega uma verdade dura. Ou você usa os problemas para se tornar mais forte, ou eles usarão você para te quebrar. Não existe neutralidade. Cada obstáculo deixa uma marca, e você escolhe se ela será cicatriz ou tatuagem. Transformar problemas em treinamento é mudar o ângulo da visão. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? A pergunta passa a ser, o que posso aprender com isso? Essa troca de pergunta muda tudo. Ela tira você da posição de vítima e coloca no papel de aprendiz. Quando o foco deixa de ser a injustiça do problema e passa a ser a lição que ele traz, algo muda dentro de você. A dor continua existindo, mas ela deixa de ser estéril. Todo treinamento dói. Se você já levantou peso, sabe que o músculo só cresce depois de ser provocado ao limite. Com a mente é igual. Cada frustração é como um peso que você não queria levantar, mas que foi colocado nas suas mãos. Você pode largá-lo e reclamar, ou pode usá-lo para se tornar mais resistente. Com o tempo, o peso que antes te esmagava se torna leve. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. O perigo é esperar que a vida seja justa antes de agir. Problemas não pedem licença, não chegam na hora certa, não se ajustam ao seu humor.
É justamente por isso que eles são o melhor treinamento. Eles te pegam desprevenido e testam se você está realmente preparado. Aquele atraso, aquela palavra dura, aquela perda, todos são exercícios involuntários para treinar paciência, resiliência e clareza. Quando você começa a ver cada problema como um treino, algo curioso acontece. A ansiedade diminui. Você para de lutar contra o fato de que dificuldades vão aparecer e passa a perguntar apenas: como vou me treinar hoje? E quando essa mentalidade se instala, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna uma academia. Não menos desafiadora, mas muito mais útil para forjar quem você é. Número 6. Controle o que entra na sua mente. Sua mente é como um castelo com portões. Não adianta ter muralhas altas se você deixa a porta escancarada para qualquer vento, ruído ou sujeira entrar. Na vida moderna, o acesso à nossa atenção é constante, agressivo e desenfreado. Redes sociais, notícias sensacionalistas, conversas tóxicas, tudo isso invade sem pedir permissão e bagunça seu campo mental. Um estoico sabe que proteger a mente é tão vital quanto proteger a vida física. Imagine que sua atenção é uma moeda valiosa. Cada pensamento que você permite, cada conteúdo que absorve, é um gasto dessa moeda, e essa moeda não se renova com facilidade. Se você gasta com lixo, sobra pouco para investir em coisas que realmente importam: sua paz, sua clareza, seu crescimento. Epicteto já ensinava que a mente deve ser guardada com rigor, porque ela determina tudo que você é e será. Controlar o que entra não significa viver isolado ou ignorar o mundo. É escolher com consciência onde seu foco será depositado. É não se deixar puxar para o abismo do sensacionalismo ou do drama gratuito. A disciplina aqui é silenciosa, mas implacável. É o filtro que separa o que edifica do que destrói. Porque o que você permite se alojar na mente se torna parte do seu mundo interior e, portanto, da sua realidade. Sem essa proteção, a mente vira um terreno baldio onde crescem ervas daninhas, ansiedade, medo, raiva e confusão. Essas emoções não aparecem do nada. Elas são plantadas todos os dias pela falta de cuidado com o que você absorve. O estoico entende que, para ter clareza, é preciso cavar fundo, arrancar as raízes do que perturba e cultivar apenas o que fortalece. Por isso, pergunte-se: o que você tem permitido entrar na sua mente? Quais vozes tem ouvido? E, mais importante, quais você escolhe escutar? Quando você passa a ser o guardião consciente desse castelo interno, descobre uma liberdade nova. A liberdade de decidir sua paz, sua ordem e, no fim, sua vida. Número 7. Não negocie com a disciplina. Disciplina não é um recurso que você usa quando quer. Ela é um compromisso silencioso, uma força invisível que mantém sua mente e sua vida em ordem, mesmo quando a vontade desaparece. Muitos confundem disciplina com motivação. Mas a verdade é que motivação é um fogo que pode apagar a qualquer vento. Disciplina é o alicerce firme que resiste à tempestade. Sem ela, nenhuma ordem interna se sustenta. Imagine a disciplina como o aço que forja a sua identidade. Cada decisão pequena, cada promessa feita a si mesmo que você cumpre, adiciona uma camada dessa força. Marco Aurélio dizia que devemos agir com propósito e integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Porque a verdadeira disciplina não é para impressionar os outros, é para respeitar a si mesmo. Cada vez que você a negligencia, está quebrando um contrato sagrado com a sua própria alma. Negociar com a disciplina é como tentar construir uma casa e escolher os materiais mais fracos quando ninguém está vendo. Você sabe que a estrutura vai ceder, mas prefere a facilidade momentânea da fraqueza. A verdade brutal é essa: sem disciplina,
a mente se torna um campo minado. Pensamentos dispersos, hábitos ruins, decisões tomadas no calor da emoção. Tudo isso mina a clareza e o foco que você tanto busca. A disciplina não é um castigo, ela é uma liberdade. É a habilidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo e a mente gritam para desistir. É a ponte entre onde você está e onde quer chegar. Sem disciplina, você é levado pelo vento, pelas circunstâncias, pelas emoções momentâneas. Com disciplina, você escolhe seu caminho passo a passo, mesmo quando o caminho parece longo e cansativo. Portanto, não negocie com a disciplina. Ela é o pilar invisível que sustenta sua paz interior e sua capacidade de agir. Cuide dela com a mesma seriedade que cuida da sua respiração, porque ela é o que separa o caos da ordem, o desejo da realização, a confusão da clareza. E lembre-se, o maior respeito que você pode ter por si mesmo começa quando você honra seus compromissos, especialmente aqueles feitos em silêncio. Número 8. Reescreva suas histórias. A maior prisão que carregamos não está nas circunstâncias, mas na narrativa que construímos sobre elas. Muitas vezes, não é o fato em si que nos aflige, mas a história que contamos para justificar a dor, o medo ou a derrota. A mente cria roteiros onde somos sempre vítimas, injustiçados ou incompetentes. E quanto mais repetimos esses roteiros, mais nos afundamos na dor. A liberdade começa quando percebemos que podemos escrever outras histórias. Reescrever suas histórias não é negar o que aconteceu. Não é apagar o passado como se nunca tivesse existido. É olhar para ele com olhos diferentes, buscando significado e aprendizado. É transformar um tropeço em lição, uma perda em ponto de partida. É dar à sua mente um novo roteiro onde você é protagonista ativo, não coadjuvante derrotado. Marco Aurélio afirmava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa qualidade depende do que você escolhe contar a si mesmo. Mudar a narrativa é um ato de coragem. Significa enfrentar a verdade sem se esconder atrás da vítima que tanto conforta, mas aprisiona. É assumir responsabilidade pela forma como você interpreta o mundo e, consequentemente, pela forma como age nele. É entender que o poder de transformar sua experiência está dentro de você, não no que aconteceu, mas no que você decide fazer com o que aconteceu. Imagine sua mente como um palco onde vários atores ensaiam. Se você mantém o mesmo roteiro, a peça nunca muda. Mas ao reescrever o texto, você pode alterar a cena, mudar os personagens e criar um final diferente. Essa é a essência da resiliência. Você não controla o passado, mas controla a forma como ele influencia seu presente e seu futuro. Portanto, comece hoje a escrever uma nova história. Uma história onde os erros são degraus, as perdas são portais e o sofrimento é combustível para crescer. Não se prenda aos rascunhos antigos que só trazem dor. Reescrever suas histórias é libertar-se do passado para finalmente tomar as rédeas do seu destino. Número 9. Viva no presente. A maior prisão da mente é viver fora do tempo. Passado e futuro são como sombras que nos seguem, tirando a luz do único momento que realmente existe, o agora. Quando você está preso ao que já passou, carrega pesos que não pode mudar. Quando está preso ao que ainda virá, se afoga em ansiedades que não existem. A vida acontece aqui, neste instante. Tudo o que você tem é este presente fugaz. Viver no presente não é apenas estar fisicamente no agora, mas estar mentalmente inteiro nele. É abandonar a multitarefa mental, o pensamento disperso que salta entre preocupações e arrependimentos. É focar a atenção como um farol que ilumina uma única direção, deixando o resto no escuro.
Epicteto ensinava que só temos controle sobre nossas ações e escolhas no momento presente, não no passado que se foi, nem no futuro incerto. A ansiedade é o sinal de uma mente que se recusa a habitar o presente. É o medo do futuro tomando conta de você antes que ele chegue. O arrependimento é o peso do passado insistindo em ser presente. Ambos roubam a sua energia e confundem a clareza que o estoicismo busca. Viver no presente é aceitar que o tempo é uma corrente que só flui para frente e que resistir a isso é nadar contra a maré. Visualize a mente como um lago calmo. Quando você se prende ao passado ou ao futuro, a superfície se agita, formando ondas que distorcem o reflexo e confundem a visão. Mas quando você se ancora no presente, o lago fica sereno e o reflexo da sua essência aparece claro. Essa serenidade é o terreno fértil onde a sabedoria e a força crescem. Portanto, comece a trazer sua consciência para o agora. Respire fundo e sinta onde seus pés tocam o chão. Escute os sons ao seu redor, observe os detalhes que normalmente passam despercebidos. Essa simples prática, repetida, é uma armadura contra o caos mental. Viver no presente é o maior presente que você pode se dar, porque é onde a vida realmente acontece. Número 10. Termine seu dia com um ritual. O dia termina, mas a mente muitas vezes continua girando, como um moinho que não desacelera. Pensamentos não resolvidos, preocupações deixadas no meio do caminho, emoções acumuladas, tudo isso se amontoa enquanto você tenta dormir. A prática de um ritual noturno não é luxo, é necessidade. É o ato consciente de fechar o ciclo, de colocar ordem na bagunça antes de se entregar ao descanso. Marco Aurélio, em seus diários, fazia uma revisão diária. Ele refletia sobre o que fez, como agiu, o que podia melhorar. Esse momento não era para se punir, mas para entender a si mesmo com honestidade e compaixão. O ritual do fechamento é um convite para você ser o guardião da sua mente, preparando-a para o silêncio e a regeneração. É como fechar portas e janelas antes da tempestade, garantindo que nada vai entrar para perturbar seu sono. Esse ritual pode ser simples, mas deve ser sincero e regular. Escrever um diário, meditar, fazer uma autoavaliação, ou até mesmo agradecer pelos aprendizados do dia. O importante é que você dê espaço para que o que ficou pesado seja liberado e para que a mente encontre paz. Dormir com a consciência pesada é carregar um fardo desnecessário para o dia seguinte. Quando você termina o dia com um ritual, cria um ponto de aterrissagem para sua mente agitada. Esse momento se torna seu refúgio, onde você escolhe o que vai levar adiante e o que vai deixar para trás. É um ato de poder, pois significa que você não é refém dos pensamentos desordenados ou das emoções que surgiram durante o dia. Você é quem decide a qualidade do seu descanso. Portanto, não deixe que o dia acabe em desordem mental. Crie o hábito de fechar o ciclo com atenção e cuidado. Isso não vai apagar os problemas, mas vai preparar você para enfrentá-los com mais força. Um dia bem terminado é a semente para um amanhã melhor. E a mente organizada que você busca começa exatamente aqui, no silêncio consciente antes do sono. Número 11. Aceite o que você não controla. A ilusão de controle é uma das maiores armadilhas da mente humana. Queremos segurar o mundo nas mãos, decidir cada movimento, prever cada reação. Mas a vida não funciona assim. Há forças invisíveis, imensas e implacáveis que agem independentemente da nossa vontade. Aceitar isso não é desistir, é se libertar, é parar de lutar contra uma maré que nunca vai se calar. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle, nossas atitudes, escolhas e reações, e outras não. A sabedoria está em reconhecer essa linha invisível.
Investir energia no que não se pode controlar é como tentar segurar o vento. Quanto mais você aperta, mais ele escapa. A paz só chega quando você decide soltar o que está além do seu alcance. Aceitar o que você não controla não significa passividade. Pelo contrário, é a base para uma ação eficaz. Quando você para de desperdiçar tempo e energia lutando contra o inevitável, sobra força para agir onde realmente importa. É como um arqueiro que escolhe mirar naquilo que pode atingir, em vez de se frustrar com o alvo que nunca alcançará. Essa aceitação é também uma fonte profunda de tranquilidade. Quando você entende que não pode controlar o comportamento das pessoas, o clima, as circunstâncias, você se torna inabalável. O mundo pode estar em caos, mas dentro de você existe um lugar calmo, uma fortaleza mental que ninguém pode invadir. Essa fortaleza é construída pelo reconhecimento dos seus limites e pela escolha consciente de viver dentro deles. Portanto, olhe para o que está fora do seu alcance e permita-se soltar. Essa rendição consciente é a chave que abre a porta da liberdade interior. Organizar a mente começa quando você para de lutar contra o incontrolável e começa a focar no que realmente depende de você. E é aí, exatamente aí, que a verdadeira força nasce. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira liberdade nasce quando você toma o controle do que depende de você e aprende a soltar o que não pode mudar. Até o próximo vídeo.